Eu, como um host de podcast, por exemplo, né? Eu não sofistico muito a minha vestimenta, por exemplo. Que nem tu tá aí todo galã. eu tô todo desleixado, né? Normalmente eu tô desleixado nos podcasts. Já teve principalmente os primeiros podcasts que eu não fazia, que deixava a barba grandona, assim, a barba toda. Hoje ainda nem fui no barbeiro essa semana. Mas enfim, eu sempre fui muito desleixado porque eu assistia o Flow e eu me conectava com o Flow e ali o Igor e o Monark, eles eram os caras que estavam de chinelo e botavam um pesão em cima da mesa, tá ligado? Sim. E eu me conectava com aquilo. Então, como referência, eu sempre falei, não preciso estar bem vestido, nossa... Mas isso aí vai ditar quem é o teu público-alvo também. Entendeu? O Flow sempre quis falar com a massa, com o povão, com o adolescente. Então, ele se conectava com esse público. Pensa assim, tá? É legal, host de podcast, por um lado, ser homem comum. Ter o arquétipo do órfão ou do homem comum. Porque o homem comum, ele se conecta, ele é neutro. Então, como host, estando no homem comum, você traz neutralidade. E você dá foco ao convidado, ao arquétipo do convidado. Enquanto se você tivesse um arquétipo muito bem definido, talvez essa neutralidade acabasse. Sim. E o convidado ficasse meio obsoleto. Entendeu? Então é o foco da coisa. Se fosse um podcast, talvez que fosse uma conversa, no sentido de, tipo, você falando e eu falando e eu, você falando e eu falando, talvez a tua personalidade mais forte engajasse também. Entendeu? Então, como é que você define um posicionamento arquetípico? Eu tenho que entender minha imagem e minha narrativa. Ou seja, como é que você vai me perceber, né? E quem eu quero atrair. Como quero ser percebido e qual público eu quero atrair. Qual que vai ser minha comunidade. Assim você entende o posicionamento de um líder. Sacou? Eu, normalmente, quando é mulher, né, eu coloco uma camisa mais social e tal, porque eu entendo que a mulher ela vai se sentir mais confortável estar numa mesa conversando com um cara, porque ela tá aqui numa mesa conversando com alguém, abrindo a vida dela. Então, se eu tiver melhor vestido na frente de uma mulher, é melhor pra questão de identificação, né? Pra essa questão... Mas por quê? Olha que loucura. Quando você tá melhor vestido, você ativa inconscientemente, quando você tá principalmente social, o arquétipo do governante. E o governante, ele é o quê? Pai. E a mulher se sente confortável perto do próprio pai. Então, inconscientemente, você acaba ocupando o papel do pai e ela se sente confortável pra se abrir com você. Olha, altas psicologia aí. Então, o ideal seria, por exemplo, eu ler cada convidado e meio que... Aí que tá, eu devo me adaptar ao público que tá me assistindo ou ao convidado que eu tô recebendo? Ao público que tá te assistindo. Porque, independente do convidado, é sempre você, não é? Por que o Flow tem tanta view? Porque eles fizeram uma criação de comunidade ali. E a view normalmente não é do convidado. Tem a view do convidado, mas a view é do Flow também. Tem aquele público fiel que se o convidado for desconhecido, tem gente assistindo. Sim. Entendeu? Era por isso que eu assisti o Flow antes. Hoje eu só acompanho se o convidado ele for relevante. Exato. Porque antes eu assistia... Pela conexão. Pela comunidade. Pela dupla de host. Exato. O Monark, ele equilibrava o debate ali com o Igor. Enquanto o Igor era muito racional, o Monark era o viajão. E ali tinha um equilíbrio entre os dois. Exatamente. Então percebe como eles falavam pro público deles que esse adolescente, meio rebeldão, meio anarcocapitalista. E essa galera foi toda pro Monark Talks. Que é agora esse podcast anarcocapitalista, maconha e foda-se a porra toda, eu vou questionar tudo. Enquanto o Igor já é mais um perfil entrevistador. Me conta mais, vamos ver, mas eu não acho isso. Então, na verdade, o que acontece? Você tem que pensar no teu público. Porque você tem que começar a querer criar um público fiel teu. Entendeu? Senão você fica muito refém da minha audiência se ela resolver vir ou não. Sim. E como eu vou em um monte de podcast, talvez a minha audiência não queira necessariamente vir ao vivo em mais um. Sim. Eles vão esperar os cortes. Até porque eletrifica muito mais a preguiça deles de esperar. Eles sabem que eu vou postar a porra do corte pra viralizar. Então eles esperam o corte. E aí o corte faz eles assistirem o gravado depois. Porque eles podem botar no 2x, podem assistir no banho. Né? De manhã cedo, tomando café. Eu sei o comportamento da minha audiência. Minha audiência é assim. Como é que funciona o meu funil? Eu posto o corte, eles falam, que podcast é esse? Eu falo, tal. Aí começa as views. Por quê? Porque o nego vai assistindo durante o dia. Meu público é empresário. Então, realmente, ele não para pra assistir um podcast. Ele tá trabalhando, tá fazendo outras coisas, tá cuidando da família. Mas, enquanto ele corre, enquanto ele malha, enquanto ele tá no carro, ele tá ouvindo. Ele tá vendo, entendeu? Só que você fica refém disso.
ou se tem um público de alguém que é uma pessoa que ensina meditação de manhã, à noite nunca que essa pessoa vai parar pra assistir um podcast. Você fica refém do público, da pessoa. Agora, quando você cria um público cativo teu, que se identifica contigo, com a tua personalidade, com o teu jeito, eles sempre vão estar aqui pra ver você. E eu necessariamente preciso, no caso que vamos falando de mim, falando do podcast, enfim, eu preciso ter uma causa pra engajar ou dá pra fazer isso aqui sem causa nenhuma? Facilita muito mais ter uma causa. Uhum. Muito mais. Criação de movimento é a estratégia de marketing mais poderosa que existe. No caso, o ideal seria eu repensar tudo que eu tô fazendo e Não, você colocar... não vai repensar, você vai plugar começar- essa estratégia. Então você vai pensar, qual que é o ideal do Camboriú Play? Qual que é o nosso grande ideal, nossa grande causa? O que resume nossas crenças? Quem é nosso líder? Eu. Como é que eu quero ser percebido? Que público eu quero atrair? Quem é nosso inimigo? Quem é a nossa comunidade, nosso cliente ideal? Então é muito um exercício de autoconhecimento, percebe? Uhum. E tem uma coisa interessante, que é, antes de sair de casa, olha o quintal. Tá aí já. A resposta tá aí. Tá plantado no teu quintal que você tá procurando lá fora. Só que você tem que intencionalizar, pensar, entendi. Deixa eu me questionar sobre... Talvez você nunca tenha nem se questionado sobre isso. Nunca parou pra pensar. Que o Camboriú Play precisa ter uma causa, precisa ter uma mensagem maior. A mensagem do Flow era o questionamento. Né? Tem também vamos questionar tudo. Do mamãe... Mamãe falei que agora... Mamãe fui cancelei. Mamãe... Mamãe cancelei, né? Mamãe perdi o mandato. Vamos questionar tudo. Elas são fáceis porque elas são pobres. Foi engraçado aquilo ali. E tem coisas... A cara dela. Tem coisas que derrubam... Por exemplo, ele antes de se tornar um candidato a governador, ele pisou na bola. E isso derruba... Tem o que resolva em questão de arquétipo, em questão de Muito posicionamento. difícil. Cara, você demora anos pra construir uma reputação e segundos pra destruir. Sim. Sabe? As pessoas lembram muito mais do negativo. Elas vão odiar muito mais fácil do que amam. É muito difícil eu construir um amor por você. Quanto tempo você demorou pra construir amor pela tua esposa e vice-versa? Vocês tiveram que ter um relacionamento. Sim. Né? Passar pela paixão, conviver e virar amor. Agora, a primeira merda que um faz, acabou. A primeira merda pesada que um faz, acabou. Então é muito mais fácil ser destruído que construir. Isso é uma lei natural. Pra construir essa parede é tijolo por tijolo. Pra destruir é uma marretada. O cara vai ter um pouco mais de trabalho, vai levar um pouco mais de tempo, mas ele consegue reverter. Igual o Lula, Sim, né? é reconstruível. O Lula que tava com um estereótipo de ladrão, o cara ladrão, e ele mesmo assim ele saiu candidato e E tá vai à ganhar a frente. eleição, provavelmente. Aham. Meu palpite é que é difícil de reverter. Apesar de ser possível, é difícil de reverter. O Lula tem grande chance Ele é um exemplo de que deu a volta por cima, ou o passado de... O que vale mais nessa questão aí? Qual que tem peso maior? O inimigo, que é o Bolsonaro, o passado do governo, que ele fez um... O inimigo. O inimigo Muita gente tá votando no Lula não porque gosta do Lula. A própria Simone Tebet apoiou ele assim, o próprio Ciro agora apoiou ele assim. Não é porque eu gosto dele. É porque o Bolsonaro do outro lado, o Biruliro do outro lado é muito pior. Né? E do Bolsonaro é a mesma coisa. Tem gente que tá votando no Bolsonaro não porque gosta dele. Mas porque achou o Lula o ladrão supremo que vai transformar o Brasil na Venezuela. Então o inimigo comum ele é um ponto muito chave aí. Talvez o grande ideal e o inimigo sejam a grande dinâmica. Que estão o tempo inteiro. Ou o líder e o inimigo, né? Que é o herói e o vilão. O herói e o fora da lei. É sempre essa dinâmica. O engraçado é que na eleição passada o inimigo era o PT. Vamos votar no Bolsonaro contra o PT, para não deixar o PT voltar ao poder. Sim. E agora inverteu isso. Agora vamos votar no PT para não deixar o Bolsonaro ser reeleito. É, porque você sempre vai contra quem tá lá, né? O Bolsonaro agora é governo. Ele já foi oposição, agora ele é governo. É? Então a ideia é sempre ser do contra. Exato. A ideia é assim, o Bolsonaro ele era rebelde até virar governo. Agora o rebelde é o cara que tá querendo derrubar o governo. Né? É sempre essa dinâmica. De existe alguém que é o status quo, existe alguém que destrói o status quo. Só que o sonho do oprimido é sempre virar o opressor. Então, em Cuba, teve a revolução, viraram o governo. E na Rússia, teve a revolução, viraram o governo. Nos Estados Unidos, em todo lugar, cara, em todo lugar do mundo, tanto de direita quanto de esquerda quanto de centro, sempre existe um rebelde que vira herói e vira governo. Porque existe uma jornada padrão do líder, que é uma jornada arquetípica, que é fora da lei, amante, herói, governante, mago ou sábio. Percebe todo filme? Luke Skywalker, Harry Potter, ele começa rebelde, vira o amante, o apaixonado, o sonhador.
vai pro herói, o destemido, o ousado, vira governo, a ordem, e depois vira um mago ou um sábio, vira a virtude e a sabedoria, ou vira a transformação e a profundidade. É uma jornada do inconsciente, percebe? O cinema, o Hollywood, o Netflix... É por isso aqui. Eles usam isso pra construção dos personagens e das narrativas. Construção de personagem é arquétipos, e construção de narrativa é a Jornada do Herói, do Joseph Campbell. Né? Por que Star Wars é tão gostoso de assistir? Porque o Joseph Campbell construiu junto com o George Lucas. Né? Então ele trouxe aquela coisa do chamado, aventura, recusa do chamado, encontro com o mentor, né? Aliados e inimigos, provação final. É a jornada do herói, é o monomito. Todas as histórias do mundo são iguais. Jornada do herói. E essa questão de jornada do herói é engraçado que é uma coisa comum normalmente em mentores, né? Tu diria que que rola uma mentira ali? Porque eu comecei de baixo, eu vendia bala no sinal. Não rola uma mentira, eu acho. Eu acho que rola uma coisa que até eu mesmo faço e assumo pra minha audiência. Eu só conto o que vende. A parte da minha história que é desinteressante, pra que eu vou contar? Pra perder tempo? Mas será que todo mundo teve mais ou menos a mesma história? Teve esse ponto em comum? Tem gente que exagera. Tipo, o cara era classe média e fala, eu não tinha dinheiro nem pro pão. Mas é um ou outro, assim. A maioria conta uma história. Que nem o Pablo Marçal, que ele pra se conectar e vir com a jornada do herói, e ele diz, porque eu estudava em colégio público. Cara, mas estudar em colégio público não é grandes jornadas, assim. É que tem gente que exagera, que diz assim, tipo, eu passava fome, morava em frente a um lixão, e um assassino passava na minha porta todo dia, até que eu descobri o marketing digital e mudei minha vida. E tá tudo bem, tá tudo certo, isso acontece, né? É que a jornada do herói, ela é um padrão inconsciente muito forte no ser humano. Tá no teu inconsciente coletivo muito forte. Tá no inconsciente coletivo geral, né? Muito forte a jornada do herói. Se olhar a Bíblia, se olhar a mitologia grega, a mitologia nórdica, é tudo sempre jornada do herói. É sempre aquela coisa. O cara que era contra o status quo era rebelde, se apaixonou, ficou apaixonado pela sua causa, virou um herói e passou por provações e se tornou o governo. Né? Venceu na vida. Sempre existe essa jornada inconsciente, é um padrão do nosso inconsciente, é uma busca que a gente faz. A gente vive várias jornadas do herói na nossa vida também, né? Percebe? Então, na verdade, o padrão tá aí, você só usa ele a favor da tua causa. Se for ter alguma história pra contar, eu tenho a jornada do herói, né? Organicamente, a minha vida lá na minha infância era difícil, não sei o quê. Se eu fosse contar, eu tenho a jornada do herói. Só que a minha consciência me sabota que é. Eu vou parecer um mentiroso igual a alguns que são mentirosos, mas entendeu? Talvez você esteja perdendo muito resultado por medo de parecer uma coisa que você não pareceu. Você tá antecipando uma merda que ainda nem aconteceu, percebe? Sim. Às vezes a gente sabota nossas próprias ideias por medo da possibilidade de dar errado. Sim. Espera dar errado, porra. Depois tu vê o que você faz. Vai que dá certo, entendeu? Então, e muitas vezes, a gente sabota todas as nossas próprias ideias. Muita gente compra mentoria. Pô, viu uma coisa que já sabia. Só precisava de alguém que você admira mais que você mesmo pra te dizer.